Bem-vindos ao podcast Muito Além do Gesso, o podcast da ortopedia. Meu nome é Leandro Enisman, eu sou médico ortopedista, especializado em cirurgia do quadril. Esse é o nosso primeiro podcast e estamos no meio da quarentena. Por esse motivo, a qualidade de áudio deve ficar um pouco pior. A gente está fazendo por Zoom, o que não é a nossa ideia no futuro, mas frente à quarentena, temos que respeitar e ser exemplos. Então hoje já vamos começar justamente falando sobre o Covid e as repercussões do Covid e da pandemia e da quarentena no dia a dia do ortopedista. Noel, me conta como é que está o seu dia a dia com essa pandemia. Fala, Leandro. Olha, eu acho que para mim, assim como para a grande maioria dos ouvintes que estão nos escutando aqui, que trabalham, que são ortopedistas, é que a minha rotina de trabalho mudou radicalmente. Então, eu, por exemplo, fazia consultório e dava plantão e os pacientes parece que sumiram, né? Tanto do consultório quanto do plantão. Uma coisa que a gente sempre reclamava nos plantões de ortopedia, aquela lombalgia, aquele paciente que tinha torcido o pé, mas que estava bem. E aí você fala para o seu colega, nossa, não acredito que esse cara está vindo. Hoje em dia esse cara sumiu. E olha que surpresa, nós gostaríamos que esse cara estivesse vindo. Então, a minha rotina mudou nesse sentido. Alguns dias livres e estou tentando me ocupar com outras atividades, né? Eu acho que essa nossa iniciativa aqui do podcast é uma delas e também a mídia social, uma coisa que a gente usava para entretenimento, né? Instagram, Twitter, LinkedIn. Hoje em dia eu estou usando muito para me informar e também para me comunicar. André, como é que está sendo aí para você? Olha, Noel, eu agradeço a pergunta. Eu tinha uma relação, eu fazia bastante gestão e também muito consultório. Como o consultório diminuiu demais, inclusive o número de cirurgias, porque eu opero cirurgias de urgência e os pacientes sumiram, agora eu faço muito mais gestão do que o resto e o que também aumentou foi o número de churrascos, porque de certa maneira a gente também não pode sair na rua. Eu acho bem interessante isso que a gente está falando, né? Porque até entra, acho que a impressão que dá é que entra até para um lado do exagero, né? A gente sabe que todo mundo tem que ficar em casa, a gente está aqui gravando pelo Zoom, mas as pessoas continuam ficando doentes, né? E elas têm que sair de casa no momento que precisa, né? Então acho que um exemplo interessante, nós três operamos juntos na semana passada uma senhora com uma fratura de quadril, uma fratura trans, que estava em casa, que ela caiu, estava com dor, e quis falar com o médico, acabou fazendo o exame no laboratório e não queria ir para o hospital de jeito nenhum, né? Então daí a gente começa a ver os exageros, né? Óbvio que a gente quer que as pessoas fiquem em casa o máximo possível, mas é importante que quando elas precisem, elas vão para o hospital, né? Da minha parte, minha rotina mudou bastante também. Então, normalmente eu, como vocês, faço consultório, acho que é a minha principal fonte de renda, os pacientes sumiram. Nas primeiras 2 semanas de quarentena, eu cheguei a fechar meu consultório, mas daí depois a gente viu que realmente os pacientes precisam continuar vindo. Então, eu abri meu consultório de novo, mas na prática, muito pouco paciente tem vindo. Acho que nas últimas 3 semanas, eu vi 3 pacientes no consultório. Então, muito pouca coisa. Mas uma atividade interessante que tem crescido nessa fase é a telemedicina, né? Noel, você que é um cara que sempre já faz telemedicina há muito tempo. Como tem sido a sua experiência aí com a telemedicina? Olha, primeiro de que a telemedicina na ortopedia é um desafio. Isso é inegável, né? Lá no hospital, a gente faz a telemedicina como uma teleconsultoria para um hospital que não tem especialista, e isso é bem consolidado e realmente é muito gratificante, tanto para a gente daqui quanto para os médicos de lá que não têm acesso a esse tipo de informação. Mas quando começou a pandemia, mesma coisa do meu consultório que despencou, a gente começou a fazer um pouco de telemedicina com alguns pacientes nossos. E de repente eu entrava no Instagram e via que de repente todos os meus amigos ortopedistas estavam querendo fazer telemedicina também. Então de repente aquele meu amigo que criticava, que falava que era um absurdo pensar nisso, ficava mandando nos stories dele, então pessoal, agora estou disponível para telemedicina, tal. Isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Com relação à minha atividade pessoal, como na pessoa física, eu até fiz telemedicina com 2 ou 3 pacientes, mas a grande maioria era retorno. E o próprio consulta nova, de um paciente novo que queria fazer por telemedicina, no final escolheu fazer presencialmente. Então, eu serei bem sincero aqui nesse podcast para nossos ouvintes. Eu acho que ainda é uma dificuldade grande e eu mesmo tive dificuldade, apesar de já estar acostumado com as plataformas, em, por exemplo, saber quanto cobrar. Porque eu sabia quanto cobrar do paciente presencialmente,
mas na telemedicina eu fiquei um pouco constrangido de cobrar o mesmo preço. E a verdade é que eu não estou errado. Parece esquisito mesmo cobrar a mesma coisa do que cobrar presencial. Por outro lado, até o André pode falar que ele mexe bastante com gestão, eu tenho que cobrar. Ou mesmo os planos têm que saber disso, porque senão como é que a gente vai sobreviver, né? Deus me livre se essa pandemia continuasse. A gente também tem contas a pagar, boletos, né? O que você acha, André? Noel, o que eu acho é que telemedicina é medicina, só com uma maneira diferente de se relacionar com o paciente. Eu acho que se a gente pegar como era antigamente, o paciente vinha no consultório e para ele ter um contato de novo com você, ele tinha que aparecer de novo no consultório, essa realidade já tinha mudado. A gente já conversa com o paciente, ele já nos liga, nós ligamos de volta, ele manda mensagem, a gente responde o WhatsApp. E eu acho que a telemedicina só facilitou a nossa vida, com envio de documentos, com assinatura digital, com a presença do vídeo na consulta e tudo sendo feito de uma maneira oficial, de uma maneira possível. Então eu acho que isso faz parte de uma nova normalidade, onde a gente vai se relacionar cada vez mais perto. Por exemplo, hoje à tarde eu estava no carro, um paciente me ligou, eu falei com ele e eu fiquei de enviar para ele um remédio. Talvez isso seja uma maneira muito mais prática e muito mais moderna de se relacionar com os pacientes. Sim, eu acho que a cobrança tem que ser diferente, porque não é a mesma coisa. Aí eu discordo um pouquinho, sabia? Eu já tive essa discussão com outros colegas, eu inclusive, foi interessante que eu fui mudando ao longo dessas semanas de quarentena, né? Então, logo na primeira semana de quarentena, eu fiz uma consulta por telemedicina, eu não cobrei da paciente, foi antes da questão até ter mudado a regulamentação. Na semana, 2 semanas depois, eu fiz uma consulta por telemedicina e eu cobrei do paciente com desconto. Acho que eu cobrei 70% do valor da consulta. Mas recentemente, conversando com outros colegas, eu mudei um pouco de opinião. Agora eu acho que a gente tem que cobrar normal. Por quê? No final das contas, o que a gente está cobrando é uma entrega. O que a gente entrega para o paciente é um diagnóstico e uma possibilidade de tratamento. Então, assim, o que eu acho é o seguinte, você faz a teleconsulta e, a princípio, você vai cobrar normal. Se você achar que esse paciente, você não conseguiu chegar num diagnóstico, que é o que você quer entregar, no fundo, ao final da consulta, você fala, olha, realmente essa consulta eu vou precisar te ver pessoalmente. Na minha opinião, daí você já cobra a consulta normal e dessa consulta já vai ser um retorno quando você vê ele de novo, entendeu? Porque eu acho que não fica uma coisa muito jogada. Eu acho que a gente está entregando a mesma coisa. Quando eu penso nisso, para mim, é aquela coisa que a gente fala. É aquela historinha que tem do cara que tem uma fábrica parada, ele chama um mega especialista para resolver o problema dele, o cara vai lá, aperta um parafuso e o cara cobra, sei lá, a historinha é como falar $1 milhão, né? O cara fala, como assim? Você apertou um parafuso? Ele falou, pois é, mas eu levei anos para descobrir qual parafuso eu tenho que apertar, né? E até a gente, como ortopedista, cabe a história do parafuso, eu penso mais ou menos assim. Então, na minha cabeça, eu pensava diferente, mas nas últimas semanas mudou. Eu acho que a gente tem que cobrar igual, só com esse porém, avisar para o paciente, olha, se eu achar que a gente não vai chegar no diagnóstico na consulta, devo precisar te ver no consultório, mas a cobrança já está feita. Consegui convencer vocês ou vocês pensam igual ainda? Mais ou menos. Eu acho que tem 2 situações diferentes. Eu acho que existe a primeira consulta via telemedicina, que eu entendo que sim. Existe o acompanhamento via telemedicina, ou aquela consulta onde você vai fazer uma consulta que o exame físico é muito necessário, você vai pedir o exame porque você já tem uma hipótese, e aí no retorno ele tem que ser presencial. Eu acho que na minha cabeça eu tenho desenvolvido essa diferença. Eu ainda não tenho uma estratégia de preço para cada uma delas. Eu acho que sim, uma primeira consulta nova, com o mesmo tempo, eu cobraria igual uma consulta presencial, mas aquela que funciona quase como uma introdução, um acompanhamento, eu acho que talvez eu vá cobrar diferente. O que você acha, Noel? É interessante comentar também que muitos dos nossos ouvintes atendem planos de saúde e atendem pelo SUS, né, em hospitais de plantão. Então, como teve a pandemia, a gente entrou diretamente já no atendimento. Então, você que é credenciado da Unimed, credenciado de um convênio X, Y, Z, o convênio, a operadora não estava pronta para isso. Então, tem muitos colegas e amigos meus que falaram, pô, Noel, estou atendendo aqui na Unimed, no interior, por telemedicina, mas eles não querem me pagar. E isso é uma coisa que aconteceu aqui, foi muito abrupta, foi muito rápida. E se a gente não estava preparado, imagina os convênios, né?
O que acontece nos Estados Unidos, pela literatura, e isso é interessante, é que o Medicare, o Medicaid, ou seja, o SUS pago deles, é que eles já têm códigos da TUS, MB, para atendimento via teleconferência, né, telemedicina. Então isso é uma coisa que a gente, como ortopedista, tem que começar a correr atrás também, porque vai virar uma realidade, né? Então, faz parte da gente atuar nisso no consultório particular, mas também nos convênios a gente tem que correr atrás disso. E no SUS também, uma vez que os pacientes desapareceram, tem hospitais, lógico, agora está numa pandemia, né? Está todo mundo focado em atender o Covid. Mas no segundo tempo, esses atendimentos vão voltar. Por isso que eu queria retomar agora um segundo pensamento. Eu faço joelho. Eu entendo porque os pacientes sumiram, né? A pessoa está correndo menos, ninguém quer operar uma prótese agora. O Leandro faz quadril, está fazendo menos prótese, menos artroscopia. Agora, André, você faz trauma. Os idosos em casa estão caindo menos? Tem menos tapete nas casas? Como é que você explica isso? Olha, Noel, sim, eles estão caindo menos, ou pelo menos não estão chegando nos hospitais para serem cuidados. Eu acho que o nível de atividade diminuiu. O número de passos que as pessoas dão também diminuiu, porque elas já estão confinadas dentro de casa. Então, os idosos estão caindo menos. E o receio de chegar no hospital está tão grande que mesmo pacientes com pequenas fraturas estão ficando em casa, o que, de certa maneira, é perigoso. Eu acho que a gente precisa, de alguma maneira, restabelecer a confiança do público no sistema de saúde e que existe uma segurança boa para que você frequente quando necessário. Queria soltar um novo assunto aqui para a gente. Aqui todo mundo aqui fez R4, então talvez até esteja algum R4 ouvindo a gente, algum residente, né? A gente podia falar um pouquinho da opinião de cada um sobre como os residentes devem se comportar, né, nesse período de quarentena, ou mesmo R4. Eu já lanço para o Leandro essa pergunta. Leandro, você acha que deveria... Tem até uma discussão rolando bot, não é o assunto desse podcast, a gente até pode fazer um outro só sobre isso, sobre duração dos anos da residência. Mas você acha que a residência deveria aumentar a duração agora por causa da crise? E tipo o R4, que ele só opera um ano mais focado nas cirurgias mesmo. Como é que você acha que ele deveria se conduzir? No joelho, por exemplo, a prova de título foi cancelada. Então, eu ia de examinador, diversos amigos meus estavam estudando para a prova, imagina, é uma situação complexa. O pessoal estava se preparando e teve que literalmente mudar todo o planejamento. Olha, Noel, a grande verdade é que não tem uma resposta certa, entendeu? Eu acho que uma coisa que talvez seja o mais difícil para todo mundo entender, e todo mundo, eu não digo nem residente, para as pessoas em geral, nem só médicos, é que a situação é muito nova, né? A gente tem uma geração inteira que não viveu uma crise tão grave que a gente está vivendo agora, entendeu? As pessoas, poxa, acho que a nossa crise que a gente está vivendo agora é comparável com a gripe espanhola, com o negócio do século passado, com a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, as respostas vão ter que surgir à medida que vão surgindo os problemas. E fato que todo mundo vai ser prejudicado. O R4 vai ser prejudicado, os R-, os assistentes, nós ortopedistas, todo mundo vai ser prejudicado. Aí o que a gente vai tentar achar é uma solução que fique melhor, o menos pior, aquela coisa meio bizarra, né? Mas o menos pior para todo mundo. Na minha cabeça, o R4 talvez, quando a gente falando de residência, acho que vai ser a pessoa mais prejudicada mesmo, porque, querendo ou não, as residentes, pensar de R1 a R3, o conhecimento vai ser um pouco mais diluído, né? A medida, tanto o ganho cirúrgico quanto o ganho de aprendizado de aulas, fica mais diluído ao longo de 3 anos. Então, mesmo que a gente tenha, não sabemos agora se vai ser 6 meses, vai ser 8 meses de prejuízo para essas pessoas, a verdade é que vai ser mais diluído. O R4 não, ele tem um tiro de 1 ano, é o ano que pessoalmente até depende muito de hospital para hospital, mas é onde eu fiz residência, acho que o R4 realmente você tem um ganho muito maior de conhecimento. Se perder, vamos dizer, 6 meses, que eu acho que o mínimo que parece que vai se perder, vai ser muito difícil. O que eu já conversei com alguns R4s e que eu fico pensando assim, na minha cabeça, olhando como mais velho, eu até imaginava que eles iam querer ter mais 1 ano de R4, possivelmente, né? Mas o que eu conversei não pensavam assim, eles pensam, eu acho que nessa fase já está há anos tanto de formação, né, faculdade, residência e tal, que chega nessa fase e está louco para começar a sua vida. Nessa brincadeira os caras já têm 20 e tantos anos, alguns 30 e poucos anos, já estão casados com filho, o cara quer cair na vida e começar a trabalhar, entendeu? O que eu acho que essas pessoas vão ter que ter a consciência
de se eles acharem que ao final do ano eles não tiveram a formação ideal, é procurar por conta. De repente, esse cara não precisa ficar ligado mais no serviço de residência, mas, poxa, acompanha alguém mais velho que faz a subespecialidade dele, procura aulas, tá tendo um monte de coisa online aí, acho que tem outros jeitos de se fazer, entendeu? Mas eu acho que isso é uma coisa que a gente vai descobrir ao longo dos meses aí, né? Uma preocupação que eu tenho é, por exemplo, eu tinha muitos amigos que eram do Nordeste, que fizeram residência comigo, né? E aí eu lembro que os chefes falavam assim, pessoal, então o R4 de vocês vai durar, sei lá, uma semana a mais. Meu, o pessoal ficava desesperado, às vezes eles já tinham cirurgia agendada na cidade deles. Então, às vezes, realmente, você já tem uma programação muito grande, né? E, às vezes, o conhecimento, né, fica para segundo ponto, infelizmente, né? André, você que convive com muito ortopedista que, tipo, dá plantão, tal, e às vezes ainda é residente, você acha que eles estão aproveitando essa época para trabalhar mais, para estudar mais, ou fazer tudo menos e estão ficando na Netflix? O que é interessante dessas duas situações é que quando a gente compara os anos educacionais, isso desde a escola infantil, a gente tem os anos regulares, como se fossem fases de videogame, e a gente tem aquele ano que a gente faz a fase que a gente mata o chefão daquela fase. Todo mundo que está no ano que mata o chefão, então o R4 que precisa ter o título, o R3 que precisa ter o título, esses querem continuar. Os outros que estão nas fases regulares, talvez eles repensem no conteúdo que talvez valha a pena fazer um novo ano. Isso desde a educação infantil, imagino até que para o vestibular, se eu tivesse no terceiro colegial, com certeza eu queria que tivesse o vestibular, seria uma chance, pelo menos, que o vestibular nunca fosse cancelado, mas os outros pensam um pouco mais no conteúdo. Eu acho que a procura por trabalho em si, ela mudou muito. Muito do que a gente está falando, se não existe paciente no consultório, o número de plantões diminuiu, a remuneração, eventualmente, de todos caiu. Por quê? Porque junto com a crise da saúde está tendo uma crise econômica clara. Então, por mais que os residentes queiram buscar um trabalho, eventualmente eles não estão encontrando, ou pelo menos não estão encontrando de uma maneira fácil. Então, o que eu acho é que eles têm que buscar formas diferentes do aprendizado. Sim, ferramentas online, cursos online, coisas diferentes, porque tem muita coisa nova disponível aparecendo. Boa, eu acho que é exatamente isso mesmo. É um momento da gente estimular a nossa criatividade, né? A gente falando um pouco de mídia social, né? Leandro, a gente gosta muito do Instagram, inclusive depois, quem estiver nos ouvindo pode seguir a gente no Instagram lá, Muito Além do Gesso, e vai estar colocado aqui na nossa timeline embaixo do podcast. Mas o Instagram era uma ferramenta há 5 anos atrás, ou 4 anos atrás, sei lá, de blogueiras, né? Famosas, ficavam cozinhando o dia inteiro. Aí depois evoluiu para o esporte, os esportistas começaram a usar o Instagram. De repente, hoje em dia, ela é uma plataforma que todo mundo usa e hoje em dia é para ensino também, né? Então, nessa pandemia, a gente viu a primeira grande reflexão dessa pandemia, depois cada um pode fazer a sua, é a explosão das lives, né? Nos primeiros 2 dias de pandemia, acho que ninguém sabia o que era uma live no Instagram, né? Achava só que o presidente, que o tio Thiago Nigro fazia live. De repente, você descobriu que todo mundo faz live. Chegava a ter um cúmulo que você entrava 8 horas da noite no Instagram, tinha 15 lives acontecendo ao mesmo tempo. Então, esse período de pandemia fez a gente refletir muito de como a mídia social pode ser útil para o bem, às vezes, também. Inclusive, eu fui até orientado pelo Leandro, que eu vi que ele postou com os amigos dele, até eu fiz isso também. A gente marcou uma cerveja pelo Zoom com meus amigos, que inicialmente pareceu ridículo, todo mundo estava com vergonha, mas a hora que a gente fez, cara, foi super legal. Inclusive, você que está nos escutando, eu recomendo que, se infelizmente você estiver na pandemia ainda, marque uma cerveja online com seus amigos, porque isso vai ajudar muito na sua saúde mental. Então, essa fica uma reflexão interessante. Fala aí, Leandro. Olha, eu acho que assim, até muito que se discute agora é como é que vai ser o pós-pandemia, né? E tem gente, acho que entra umas discussões que infelizmente eu acho um pouco tópicas, achando que o mundo vai mudar e todo mundo vai dar as mãos e vai cantar junto Imagine All the People Together, entendeu? Eu acho que assim,
as pessoas vão continuar sendo pessoas normais. Eu acho que esse lado que agora tá todo mundo assim, outro dia eu me peguei pensando assim, eu acho que eu nunca mais vou passar um dia em casa na minha vida, eu vou querer sair todos os dias de casa para andar, entendeu? Isso eu acho que é aquela coisa que nem quando você fica bêbado, no dia seguinte você acorda de ressaca com a dor de cabeça e fala, nunca mais vou beber, e no dia à noite você tá bebendo de novo, entendeu? Então eu acho que isso vai talvez por alguns meses vai durar, mas acho que depois vai passar. Uma coisa que eu acho que realmente vai mudar é o mundo online, entendeu? Eu acho que muita gente que tinha muito preconceito com educação online, com lives, com reuniões online, viram que, assim, isso aqui é uma baita ferramenta, entendeu? E óbvio que, assim, cresceu muito, se talvez há 5 anos atrás ou há 10 anos atrás a tecnologia, a transmissão de dados não faria uma coisa de tão boa qualidade, hoje em dia dá, entendeu? Então, você pegar, por exemplo, poxa, quantas vezes a gente não teve reuniões, que às vezes você marca uma reunião que as pessoas marcam 8 da noite, nós 3 moramos em São Paulo, então você vai 40 minutos de trânsito para ir, chega, fica 1 hora, 40 minutos de trânsito para voltar. Isso não faz sentido hoje em dia. Você pega, faz, tá cada um na sua casa, se quer abrir uma cerveja, abre uma cerveja, você pode ajudar a botar o seu filho para dormir, você pode ajudar. Poxa, eu já vi um monte de aula, imagino que vocês também lavando a louça, entendeu? Você pega e você está ajudando na sua casa, fazendo uma coisa útil. Então, isso é uma coisa que eu acho que realmente vai mudar. Vai ficar tudo online? Também não. Eu acho que assim, você ganha muito indo presencialmente no lugar, vendo a pessoa, indo falar com a pessoa depois. Então, acho que assim, o interessante do pós-pandemia vai ser a gente entender um pouco, achar esse meio termo, né? Entender o que é mais legal fazer online, o que é mais legal fazer presencial, o que vale a pena eu viajar para ver presencial, o que dá para fazer à distância. É uma coisa que só o tempo vai dizer. E o André, a gente estava conversando um pouco antes do podcast sobre o novo normal, né, André? Como você enxerga esse novo normal pós-pandemia? Eu acho que esse é um conceito muito interessante, Leandro, porque a gente está com um livro em branco, começando a ser escrito. Obviamente, algumas coisas que a gente pode falar agora, estabelecer como boas recomendações, eventualmente podem, talvez tenham que ser revistas, talvez isso simplesmente não funcione porque nunca foram testadas, é uma situação absolutamente inédita. A sensação que eu tenho pensando no consultório é que a telemedicina e essa comunicação mais intensa com os nossos pacientes, ela vai mudar o consultório. Talvez a gente tenha menos consultas presenciais e mais consultas à distância. Talvez a gente aprenda que vale a pena manter uma distância maior entre as pessoas no supermercado. Talvez a academia tenha que mudar. Talvez isso não vai ser algo que a gente vai mudar por um período e voltar depois. Talvez isso mude para sempre. Então, eu acho que esse conceito desse novo normal, ele é muito interessante e a gente vai testar as soluções enquanto elas acontecem. Então, eu acho que isso também vai ser bem importante para que a gente compreenda. E eu acho que se nós formos claros que a gente tem dúvidas, que a gente está se baseando em alguns dados, que eventualmente isso pode mudar, vai ser a melhor maneira da gente não se ancorar em algo errado, insistir nesse erro. Então, o novo normal, ele inclui muita comunicação. E também eu acho, como uma experiência pessoal, eu tive um congresso no Rio de Janeiro, se não me engano, 2 ou 3 anos atrás, onde eu passei mais tempo em trânsito do que no congresso. E eu acho que isso vai mudar. Isso é uma mudança para melhor. Verdade. Então, com isso aqui, eu acho que estamos chegando ao fim do nosso podcast, com a reflexão dessa sobre o novo normal. Acho que aqui fica todo mundo pensativo depois dessa consideração tão interessante. Noel, André, querem fazer algum comentário final? Queria comentar que todos estão convidados a assinar aqui o podcast, então você consegue assinar ele na sua plataforma, seja o SoundCloud, seja o Apple, seja o Spotify. Então, por favor, assine, mande para os seus amigos, porque aí sempre quando tiver um novo episódio na plataforma, você vai conseguir receber, e siga a gente lá no Instagram e nas mídias sociais. Foi um prazer e o primeiro de muitos, se Deus quiser. Obrigado, pessoal. Eu acho que é uma nova maneira da gente se comunicar. Eu acho que é algo muito interessante e eu acho que talvez a nossa experiência, aquilo que a gente tem em comum e também aquilo onde cada um tem uma especialidade, pode trazer muita informação e a gente quer fazer muito essa troca com vocês. Então, siga-nos no Instagram e vamos manter a comunicação. Grande abraço. É isso aí. Muito obrigado, Noel. Muito obrigado, André. Muito obrigado a você que nos está ouvindo.
Esse é o final do primeiro episódio de muitos, do Muito Além do Gesso, o podcast da ortopedia. Se você se interessa por ortopedia, siga nosso podcast. Um grande abraço.